Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais um devocional. Hoje é um dia especial, né? Hoje é sexta-feira, né? O que você acha dessa sexta-feira de hoje? Mais um dia que eu pedi a palavra para o Espírito Santo e ele me deu, né, a palavra do dia. Qual é a palavra do dia? Falar sobre Jesus, né? Sobre essa morte e ressurreição de Cristo. Então ele me deu Isaías 53. Isaías 53, eu li o capítulo inteiro, está no Antigo Testamento, onde diz assim, no Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, era o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e a quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou a moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongada os dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém? Nós estamos falando aqui do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. E Isaías 53 vem relatar sobre o Messias. No Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele já estava recebendo a visão de Deus para falar do povo ali, o povo do Antigo Testamento, que era um povo duro, que viria um Salvador. E ele entregaria a vida por nós, e ele iria como uma ovelha muda, como um cordeiro que ser sacrificado. No Antigo Testamento, uma vez por ano, os judeus sacrificavam um cordeiro, tinha que ser o primeiro da criação, tinha que ser perfeito, não podia ter mancha, tinha que ter toda a perfeição de um cordeirinho, e tinha que ser o primeiro da criação. E aí ele era levado ao templo, nos sacerdotes, e os sacerdotes faziam o quê? O sacrifício como Deus ensinou. Deus ensinou a tirar o sangue, tirar as entranhas, dividir as carnes, e esse sacrifício os sacerdotes consagravam que o perdão daquele homem, daquela família estava sendo pago, considerado por um ano. E quando Isaías fala que Deus estava enviando o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, aquele que entregaria a vida por nós, ele estava dizendo que era um sacrifício eterno, que nós não íamos mais precisar estar debaixo do jugo, porque o nosso pecado ia ser perdoado e nós íamos alcançar essa redenção de Deus.
Só que o povo não entendia, então Isaías usava essa parábola de dizer que como uma ovelha muda, ele vai ir para ser tirado pelo tosquenejado, né? Então foi assim que nós temos a entrega de Jesus. Quando ele foi para a cruz, ali ele foi chicoteado, e aí na via sacra ele carregou aquela cruz, aquele madeiro, ali ele aceitou ser pregado às suas mãos, seus pés, mudo. Ele ainda falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aqui também Isaías vem nos alertar que Jesus não tinha nenhuma formosura, era homem simples no meio, não tinha diferença. Hoje a gente vê pessoas tentando reproduzir a imagem de Jesus com os olhos claros, todo bonitão, assim, a aparência, é foto de Jesus para lá, foto para cá. É lindo, nós estamos trazendo à memória aquilo que nos agrada, né? Aquilo que nos consola. O ser humano, ele é um pouco escravizado nessa parte, né? Ele precisa ver, ele precisa tocar, ele precisa materializar. Ele sempre teve essa intuição, né? Então o ser humano ele vai por essa linha, mas Jesus não tinha nenhuma formosura. Está escrito aqui, ó. Quem deu crédito à nossa pregação, quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz era uma terra seca e não tinha. Vamos lá. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Gente, a gente pode ver a mandioca. Ela é uma raiz, né, de uma arvorezinha de mandioca. Aí você puxa lá a raiz, o que sai? Sai a raiz de mandioca, né? E a gente sabe que sai uma raiz toda deformada, suja. E olha a comparação que o profeta Isaías recebe de Deus para mandar para a gente escrever nas escrituras para nós lermos no dia de hoje. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, não tinha formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre homens de dores, experimentados nos trabalhos, né? Jesus era filho de Maria ali, foi gerado na barriga de Maria e teve o acompanhamento paternal ali de José. José, com a sua profissão de carpinteiro, com certeza o filho cresceu ajudando ali. Então Jesus trabalhava igual um cidadão comum. Ele acordava cedo, dormia no horário de quem vai descansar para trabalhar no outro dia. Ele carregava as madeiras para o pai, ele batia seus pregos, ele serrava. Naquele tempo usava muito machado, né? Não tinha serra, né? Para poder serrar a madeira. Era no machado, né? Então, quanto não trabalhou, quanto não tinha as mãos do nosso Senhor para o trabalho. Mas é assim que a gente imagina que vai vir o Salvador? Não, né? O povo de Israel achava que o Salvador viria montado num cavalo com um grande exército para poder defender eles. Também era um povo que lutou muito, né, gente? Desde lá do deserto eles vêm lutando com Josué, conquistando as terras. Foram batalhas, não foram fácil conquista. Eles derrubaram a muralha de Jericó, tiveram que matar todas as pessoas que estavam dentro de Jericó. Então eles entenderam que o Salvador vinha como um general maior que Josué, maior que Moisés, né? Aí vem Jesus humilde, manso, como uma ovelha, como um cordeiro. E o que eu quero dizer aqui para vocês, que no versículo 5 ele diz assim, ó: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos pecadores desde o princípio da criação da humanidade, com o pecado de Adão e Eva. Quando o jardim foi tirado deles, Deus fez a terra, tudo que há nela, os animais,
Depois Deus fez a coroa da criação, que é o homem, e falou: agora toda a terra sujeitai-vos a ti, administrai, tudo é teu. O homem pecou, Deus tirou do homem o jardim, falou para o homem: agora você vai ter que trabalhar do seu próprio suor, né? Então você vai ter que desenvolver. Então o pecado ali enraizou e nós somos gerações de Adão. Depois veio Noé, Deus mandou o dilúvio, não ficou mais nenhum ser vivente, a não ser os animais que Moisés separou na arca e a família de Noé. Então, dessa descendência, nós somos gerados de descendências de pecadores. Mas o pecado que nós cometemos todos os dias de não crer em Jesus Cristo e não abandonar as nossas iniquidades, nos fez o nosso pecado nos matar espiritualmente. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é quando você acha que o mundo está te conduzindo bem, mas você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você nunca soube a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe a vontade do mundo, né? Que te convida aqui, te promove aqui, te exalta aqui, fala que você é legal, te chama para uma festa, te chama para um aniversário, faz negócios contigo, te chama de sócio, abre uma empresa, te abre uma porta de emprego, mas você está sendo escravizado pelaquela morte espiritual que você vive, naquela inércia, porque o mundo já está condenado. Agora, aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, esse é separado dessa condenação do mundo, e naquele grande dia, ou se você vinha morrer antes, você vai descansar num sono, até que venha naquele grande dia Jesus com a sua promessa de Salvador e vir e nos salvar para ir morar nas moradas celestiais. Então ele diz aqui que sobre as pisaduras dele ele levou as nossas iniquidades e o nosso pecado. Vocês já ouviram falar e já viram um filme onde mostra que Jesus foi preso, deu a vida dele, os guardas tentou prender ele, não conseguia chegar perto dele, chegava perto dele e caía. Aí Jesus falou: mas para que as armas? Não, a minha vida eu mesmo a dou. E aí ele estendeu os braços, esses homens levaram eles preso. Levando ele preso, eles zombaram dele, colocaram coroa de espinho. Dessa coroa de espinho, eles passaram a cuspir nele, fizeram ele, colocaram um capuz, fizeram ele de bobinho, bateram, pediram para ele adivinhar, já que ele é o Filho de Deus. Levaram ele a uma punição que tinha como lei dar 40 chicotadas em praça pública para aqueles que blasfemassem contra Deus, aqueles que fossem contra as leis dos judeus. Então tinha uma lei, né, que podia dar essas 40 chicotadas como castigo. E aí tinha soldados separados para isso, que eram aqueles homens fortes, né, preparados, sem dó, para bater mesmo. O chicote que era chicoteados tinha várias pontas, nessas várias pontas tinha pedaço de osso, pedaço de ferro. Então o chicote, toda vez que ele bate com várias pontas, o que acontece? Ele bate na pele e quando ele volta arrancando os pedaços. Então cada chicotada que batia arrancava o pedaço, porque ela batia e ficava e depois ele puxava. E ele levou 39 chicotadas dessas, 39 mais uma. E dessas chicotadas, ele ali num toco ali ajoelhado, ele não desistiu do plano de pagar o preço do meu pecado, das minhas iniquidades e da sua, e de toda a humanidade, de todos os assassinos, todas as pessoas que fizeram traições, mentiras, todo tipo de iniquidade que não agrada a Deus estava sobre Jesus diante dessa punição. E ele diz que sobre as pisaduras dele fomos sarados. O que ele quer dizer sobre pisaduras, gente? Cada chicotada que ele levou, cada ferida no seu corpo, cada agressão no seu corpo, ele quer dizer para nós que nós fomos sarados e ele levou toda a nossa enfermidade. Isso significa que o câncer não é maior do que o sofrimento de Jesus. Porque o que tenta simular aí, tenta imaginar a dor de Jesus, você não vai conseguir.
É impossível você simular a dor de quem está ajoelhado levando 39 chicotadas, com uma coroa de espinho, com os espinhos mais de 2 centímetros, nem sei o tamanho, mas era maior, e aprofundado dentro da tua testa, da tua cabeça, já dando hemorragia, porque isso foi bem cedo que eles colocaram, e a chicotada foi outra etapa, e aquela coroa de espinho que já tinha sangrado, já tinha secado, ela não caiu durante as 39 chicotadas. Você imagina como não devia estar ficada na cabeça dele? Você imagina tomar 39 vezes em cima do mesmo lugar, arrancando pedaços de um homem forte, musculoso, batendo para que todos entendam que aquilo é punição, para que ninguém repita o mesmo ato. Tu imagina o ódio que foi a essa agressão, então, e a dor, porque Jesus ele era 100% homem também. Ele sangrava, ele tinha necessidades físicas, ele desenvolveu sua estrutura óssea, sua musculatura, tudo isso aconteceu nos seus 33 anos. Então ele sentiu todas as dores que a gente sente. Sabe por que Isaías coloca que sobre suas pisaduras somos sarados? Para que quando você tiver uma enfermidade, você lembre, Jesus, eu não posso sentir a sua dor, eu não posso imaginar o que você passou por mim, mas eu te entrego esse câncer, eu te entrego essa doença, essa contaminação em suas mãos, porque nas suas pisaduras fomos sarados, Senhor Jesus. Então não permita que essa doença venha corroer o meu corpo e cura-me, Jesus. Cura-me, Senhor, dessa doença, para que eu possa dar bom testemunho de que Tu és o Cristo e que cada chicotada daquela foi para eu ser curado e dar bom testemunho que Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus. Então isso nós podemos fazer. Sabe por quê? Deus falou que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu e você não vimos, mas nós cremos nessa palavra. Nós estamos podendo viver mais uma sexta-feira santa, onde a morte do Senhor Jesus, ela teve uma data, ela está relatada para nós entendermos que teve morte e ao terceiro dia, no domingo, houve a ressurreição do Senhor. E hoje Ele governa, Senhor, com esta palavra. A palavra não muda, é única, Ele não mandou trazer outra palavra. Ele pediu para nós cremos nos profetas, cremos nas escrituras sagradas. Ele disse que passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra dele é lâmpada para a nossa vida, é luz para a nossa vida. A palavra dele é resposta, é consolo. Então nós devemos entender que pelas suas pisaduras fomos sarados. Não devemos aceitar a doença no nosso corpo. Nós devemos sim dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Se essa enfermidade está no meu corpo, é por permissão sua. Se não for permissão sua, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, eu quero ser curado, eu estou curado. Senhor Jesus, visita meu corpo agora. É HIV, é nos glóbulos do sangue, não tem limite, porque a dor que Jesus sofreu não teve limite. Por quê? Porque não há limites para a cura de Jesus sobre as enfermidades. Creia que pelas suas pisaduras, suas pisaduras, todas as feridas, todas as chicoteadas que ele levou, toda a opressão, toda a humilhação de Jesus é para você ser curado, porque aquele que é curado, ele glorifica o nome de Deus e testemunha. Eu sei que meu Redentor vive. Jesus me curou, Jesus me libertou. E aí o mundo vai conhecer esse Jesus através do seu testemunho, porque o mundo não pode receber aquilo que Deus está dando para você. Então alegra-se na dificuldade, porque é na dificuldade que você vai glorificar o nome dele. E é aí que ele se apresenta. Ele faz questão de visitar os pobres e os humildes, porque esses pobres e humildes, quando recebem a sua presença, eles são exaltados e o nome de Deus é glorificado. Gente, o profeta Isaías termina dizendo assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu povo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus Pai,
ele teve prazer de saber que o filho ia ser moído. Ninguém moeu Jesus por autoridade e força, mas sim por prazer de Deus Pai em ser misericordioso. Porque no tempo de Noé, Deus falou para Noé, Noé, entra na arca. Entrou na arca, ele mandou o dilúvio. Milhões de pessoas morreram, gente. No tempo de Jesus, ele falou, Jesus, você é a arca. E agora eu não vou destruir ele, eu vou destruir você. Noé, ele destruiu a humanidade. E fez uma arca e quem quiser está guardado. No tempo de Jesus, Jesus era a arca e Jesus ia ser destruído. E nós ia ficar assistindo, porque nós ia estar na bênção. Mas assistindo e lendo o que nós temos lendo hoje, para quê? Porque aquele que foi destruído, ele também não reagiu, ele ficou como uma ovelha muda, como um cordeiro que ia ser morto, sacrificado. E ele chegou a falar na cruz do Calvário, Pai, por que me abandonaste? Mas o Pai não podia ajudar ele, porque ele carregou sobre si o pecado da humanidade. Ele falou, Pai, eu carrego sobre eles o pecado da humanidade. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem, Pai. Aí chegou uma hora que ele falou, Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Aí sim, o corpo pecador que carregou o pecado, que ele não pecou, na sua boca não houve pecado. Ele cumpriu toda a lei judaica, ele não foi contra a lei e não pecou nem com a boca e nem nos seus atos. E ali Deus sepultou Jesus na sepultura, porque é necessário que o velho homem morra para que ressurja um corpo glorificado por Deus. E esse corpo é o que ascende aos céus e pode adentrar na nova Canaã, na nova Jerusalém, na Terra Santa, no céu, nas moradas celestiais, que esse mesmo Jesus falou que assim como ele foi ressuscitado com o corpo glorificado, nós seremos ressuscitados também com o corpo glorificado. E quando ele voltar, nosso corpo glorificado terá acesso aos céus e a moradas celestiais. Esse é o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Deus abençoe a vida de vocês. Jesus precisa que vocês preguem esse evangelho com amor e sejam testemunha dele. Sejam minhas testemunhas. Não precisam chorar sobre as minhas pisaduras, sobre a minha morte. Não chorem, se alegrem. Eu morri por vocês. Eu dei a vida por vocês. Eu já padeci por vocês. Sobre as minhas pisaduras vocês já estão sarados. O meu corpo foi sepultado como pecador no meio de ricos, indignos, sem pecado, mas ali eu assumi o seu pecado. Mas o meu Pai me honrou. Ele me ressuscitou com um corpo glorificado e ele me assentou ao lado dele num trono de glória, me deu autoridade em todo o céu, me deu autoridade em toda a terra, me deu autoridade debaixo da terra. E hoje eu tenho tudo por debaixo dos meus pés como domínio e autoridade. E todo aquele que em meu nome confessar que eu sou Senhor e Salvador de sua vida, eu escrevo o nome, o seu nome, no meu livro aqui da vida, no céu. E naquele grande dia eu voltarei e te levarei para morar comigo nas moradas celestiais do meu Pai e te darei vida eterna. E não haverá mais choro, não haverá mais dor. Entregue para mim todas as suas dores, todas as suas angústias, que eu vos aliviarei. Porque eu sou aquele que posso curar, eu posso perdoar e é eu que vou salvar. Creia em Jesus Cristo. Essa é a maior dádiva da nossa vida, de viver mais um dia na terra dos viventes. Deus abençoe sua família, pregue essa palavra todos os dias que você puder, com as suas ações, com o seu amor, com o seu abraço, com o perdão. E abra sua boca, que o próprio Espírito Santo a encherá para falar da parte de Deus àqueles que não o receberam. Deus abençoe a sua vida e a sua família e que as obras do Senhor venham a florescer na sua vida em nome de Jesus. Amém.